Jornal Liberdade, aqui com o novo diretor do IFAM, São Miguel das Missões, Felipe, sobrenome? Pompeu. Só Felipe Pompeu ou Felipe? Não, é Gomes de Pompeu, né? Mas Felipe Gomes de Pompeu, muito bem. Felipe, quando você assumiu o cargo de diretor aqui do nosso IFAM, aqui em São Miguel das Missões? O dia foi, se eu não me engano, no dia 3. Né? Você me disse na ocasião, Felipe, que ia esperar uns dias, uma questão de protocolo, é por isso da pergunta, né? Porque eu já cheguei a conversar contigo antes. Isso. Não é? Mas agora, enfim, efetivamente, é o nosso diretor do IFAM São Miguel das Missões. Sou o diretor do Parque, né? Nacional Histórico das Missões. E eu já pedi uns dias para ti, no tocante que, enfim, né? A gente tem um prazo para poder de flexibilidade, para poder se aclimatar na cidade e tudo. Mas surgiu uma demanda aí que eu precisei assinar antes, né? E aí, por mim tudo bem, né? Porque quanto mais cedo a gente começa... Questão burocrática, assim. Claro, e trabalho tem bastante também, né? Felipe, quem que é o Felipe Pompeu? Eu sou formado em História, graduação, mestrado e doutorado, mas sempre com ênfase em Arqueologia ou Antropologia, tudo pela PUC ali, nessas 3 formações, né? E tenho uma especialização em Arqueologia, pela Passo Fundo, né? Universidade de Passo Fundo. Na primeira, foi em 2016 que eu tirei essa especialização e depois eu virei professor do curso, né? E tenho um pós-doutorado voluntário na Federal de Pelotas em Antropologia, né? E eu acho que é importante também salientar que, embora eu seja de Porto Alegre, meu avô trabalhou aqui em São Miguel, foi chefe da brigada, aqui na frente da redução, né? E o meu pai cresceu ali também, então tem uma raiz dos Pompeu aí que de certa forma a gente veio regar de novo, né? O nome do pai, Felipe, que foi chefe da brigada aqui. Propício Soares Pompeu, o nome do vô, né? Que eu só vi 2 vezes o homem. Sim. Né? E agora estou juntando informações aí com o pessoal da comunidade, tá bem interessante. E o nome do meu pai é Roberto Taltoé Pompeu. Felipe, o teu vínculo com a Terra Vermelha se estende a uma outra comunidade, que são pessoas que também curtem o Liberdade, o jornal aí, que é na outra cidade, Lei de Santo Ângelo. Não entendi muito bem. Catuípe. Sim, o pai é de Catuípe. O pai é nascido em Catuípe e daí na época dele tinha 6 anos, acho que foi então na década de 60, que daí o vô veio pra cá, daí foi chefe aqui, daí. Mas eu não sei quanto tempo o vô foi chefe, eu sei que o pai ficou até aqui aos 24. Sim, muito bem. Então o Felipe tem o porquê, não é, nós visualizar ele. Uma vez eu lá na Unicinos, Felipe, e alguém me disse assim, puxa, eu conheci aquela tua terra e vocês têm aquela terra que gruda na gente, na roupa e não sai. Então o Felipe, possivelmente nas andanças dele, ele anda carregando a terra das missões, né? Que é essa terra do Maicá, né, Felipe? Com certeza. Que gruda no corpo da gente e tu tem que passar um bom sabão e esfregar para sair. Eu achei muito engraçado a referência de uma família que veio para cá, para trabalhar para cá, até uma colega minha, e ela acabou desistindo, o pai dela, por causa que disse que não se adaptou, porque a terra aqui não era que nem lá em Porto Alegre, né, que é areia, né? Então, essa curiosidade, o pessoal de Catuípe, o pessoal de São Miguel das Missões aqui, nós temos alguém aqui que é diretor do nosso IFAM, que tem um forte vínculo, não é, com as raízes dessa terra. Felipe, patrimônio, não é? Me diz 2, 3 palavras, o que é patrimônio para o nosso jovem diretor do IFAM? Patrimônio é aquilo que nós herdamos das pessoas do passado, num determinado estado de condição, né? E que garante uma identidade para nós. Esse patrimônio a gente se identifica, né? A gente herda ele no sentido cultural. Então a gente, por exemplo, patrimônio missioneiro, as missões, a música, a poesia, né? E todos eles têm a mesma necessidade de preservação, só que são cuidados diferentes, né? Então, patrimônio é muito isso, não é só também a questão da herança, mas a questão da preservação e propagação, né? São 3 P's no caso, então seria preservação, propagação e 2 P's então no caso agora, né?
E também nós poderíamos, vamos assim, separar os momentos da formação do nosso patrimônio, o senhor Felipe concorda, que agora nós temos, por exemplo, um conjunto de bens e valores que formaria nosso patrimônio. Temos o povo local, tem os patrimônios mais antigos, e, enfim, e tem o patrimônio nosso histórico, né, que é o sítio arqueológico, que jesuítas e guaranis, não é, fizeram a construção naquele momento do nossos sítios arqueológicos, né, Felipe? Felipe, você vai abraçar também outros sítios, assim, o teu olhar vai se estender também com responsabilidade, por exemplo, São Lourenço Mártir, outros? Mas na verdade eles fazem parte do parque, né? São Nicolau, sim, São João e São Lourenço, né? Fazem parte do parque. Tem a questão das poligonais também, dos sítios de São Luís Gonzaga e São Borja, que isso aí não faz parte do parque, mas que são demandas, né? Que fazem, enfim, parte do mesmo universo histórico, né? E também tem os sítios da primeira fase, que não fazem parte do parque. É uma história que poucas pessoas conhecem, né? Mas 40 anos antes das ruínas de São Miguel, já tinha 18 povos antes dos 7, né? Que foram abandonados por uma questão da invasão dos bandeirantes. E esses lugares, eles deveria ter ruínas neles, né? E essa história a gente não sabe por que não tem. Mas a gente sabe de 3 desses sítios, desses 18 que houveram, tem 3 que estão localizados. Um em Candelária, a antiga redução de Jesus Maria. Outro é a segunda ou terceira São Miguel, que era na época São Miguel do Itaiacecó, em São Pedro do Sul, junto com o maior painel rupestre na metade sul do Rio Grande do Sul, então são superposições de informação muito ricas. E Candelária do Caçapamini, que fica em Volador, também é um sítio já mais pesquisado, né? Esses fazem parte do interesse missioneiro e, eventualmente, quem sabe no futuro, estamos fazendo um estudo para poder ampliar o parque e incluir eles. Então, este legado, nesse fragmento de tempo, ele aconteceu antes do começo da construção dos sítios jesuíticos Guarani. Isso, Felipe? Na verdade, esses primeiros sítios, eles são... 1626 é uma data que todo mundo conhece, né? Mas 1626 não veio até 1756, houve um intervalo entre os dois. Em 1626 foi fundada então São Nicolau, a primeira querência, e mais algumas reduções nesse mesmo ano. E os bandeirantes invadiram aqui, Raposo Tavares, causaram um genocídio. Né? Acho que é o segundo genocídio da metade sul, porque o primeiro foi no Paraná, no Guairá, em sítios da mesma espécie. E muitas dessas populações do Guairá vieram para cá, né, para o Rio Grande do Sul, os guaranis de lá. E isso ainda ia até a Batalha do Imbororé, 1641. Aí acaba esse primeiro período jesuítico aqui no Brasil, né? Então, em 1687, São Nicolau e São Borja são fundados, iniciando a segunda fase, que vai ter mais outros 5 sítios depois. Tu me deixou curioso. Tu traz para nós essa situação, essa passagem, isso é umas 2, 3 palavras, que aconteceu no Paraná. Isso. Aconteceu também lá vamos dizer, chamado uma guerra, uma matança. Com certeza. O que acontece? Nessa época existia a província jesuítica do Paraguai, era dividida em regiões, né? E tinha a região do Uruguai. A região do Uruguai, então, ela pegava o que hoje é a Argentina e hoje Brasil também. E do lado mais do Rio Grande do Sul era a região do TAP. Então essas aqui são as reduções do TAP, mas elas foram as últimas, porque nessa primeira fase teve redução no Mato Grosso do Sul, em Itatim, que era a província do Itatim, jesuítica, e a província do Guairá, no Paraná, que teve... Aí eu me falho, eu até estou com o mapa ali, eu estou estudando essa etapa. Mas é tanta riqueza que tu está trazendo, que não te preocupe até com os detalhes, porque a gente vai aos poucos, com o tempo, né? Nós vamos tomando conhecimento dessas coisas aí. Eu acho muito interessante. Eu também. Então, Felipe, assim, ó, eu vou ir para algumas perguntas que pode parecer estranha, mas já havia um fortalecimento da chamada, vamos dizer assim, da assistência. Possivelmente, quando começou a se implantar aqui na chamada Missões ao Sul do Brasil, aqui, já havia estâncias, então, espraiadas, alguma coisa desse sentido? A primeira fase tem estâncias, porque a primeira fase ela inicia também junto com a introdução do gado, pelo Cristóvão de Mendonça, né? Inclusive é o primeiro fundador dessa São Miguel aqui de São Pedro do Sul, ele funda essa São Miguel aqui de São Pedro do Sul, tá? E ele traz o gado.
E aí, se eu não me engano, são 99 cabeças que ele distribui para as reduções, enquanto ele vai... 99 para cada redução, né? Então tem que ter instâncias para poder gerenciar esse gado, né? E o problema é que essas instâncias da primeira fase a gente não sabe, porque até mesmo as reduções são difíceis de encontrar, porque elas não chegaram a, tu vê, 626 a 1641, 13 anos, 14 anos, né? Posso 15 anos, estou enganado, eu sou de humanas, tá, gente? Me desculpa. Foi muito pouco tempo para que se estabelecessem construções de alvenaria propriamente ditas, o que tinha era taipa. Né? Então o que a gente tem é telha, essas coisas. E o gado era muito importante para manter o indígena, o Guarani, sem ter que sair para caçar, porque a caça era um elemento cultural tradicional do indígena. Quem caça bem tem fama. Aí com a questão do gado, tu tira o poder desses grupos e tu subverte ele para que o gado tá ali, então não precisa caçar, tá o gado. Você contém a tua explicação dentro desse contexto jesuítico missioneiro, mas eu vou te pedir assim para ir um pouquinho fora. O que você imagina quando chegou aqui os jesuítas, os indígenas, me atendo mais aqui nas nossas comunidades aqui, não é? Deveria haver um fortalecimento das instâncias, sesmarias, já algum sinal. Por que eu te pergunto isso, Felipe? Porque justamente até pelo trabalho que a gente está trazendo, eu cheguei a comentar contigo aí, não? Onde a gente traz o questionamento da participação de outra etnia nesse processo, não é? E que me parece que também foi construída narrativas, né, sobre a nossa história, porque às vezes um copia o outro, um acrescenta, e tem os invisíveis, não é? Que não é agregado nesse estudo, nesse conhecimento, e me parece que na importância que devia, que é a mão de obra escrava, negra, né? Então, Felipe, embora tu traz um conhecimento assim bastante amplo, porque ele se esvai e a gente consegue retroceder para outras situações em outros lugares do país, não é? E então o imaginário da gente se tem que avançar. Enfim, nós evoluímos, hoje chegamos, não é, depois dessas experiências aqui que aconteceu com os jesuítas em Guarani, não é? Hoje nós temos aqui uma outra situação patrimonial, não é? Que já se inclui os locais, né, Felipe? E também a preservação desses vestígios, e também não só de vestígios, mas dos remanescentes Guarani, não é mesmo? Então, meu amigo, eu queria saber contigo, assim, ó, nesse enfoque mais atualizado, o que desperta para ti como estudioso disso, assim, qual é o caminhar que vai acontecer dentro de 6, 8 anos, aqui nas missões, não é? Nós vamos recuperar, vamos voltar a erguer as pedras uma em cima da outra, que teve gente que disse, por que não reconstruímos o sítio, não é? Ou tem alguma coisa assim no ar que você imagine na tua cabeça e que queira ver acontecer em São Miguel das Missões e no entorno? Com certeza, a gente tem bastantes ideias, né? Porque São Miguel é um lugar que fomenta a imaginação da gente, né? Quando a gente entra em São Miguel, realmente tem essa coisa da força da monumentalidade, né? O tamanho, a imponência, né? Então isso também repercute um pouco na nossa ideia. O problema é que é muito fácil ter bastante ideia e ter a perna para alcançar elas pode ser um pouco mais complicado, né? E tem algumas demandas assim que são de gestão, tá? E que a gente tem que atacar primeiro. É aquela coisa, se tu não arruma tua cama, como é que tu vai arrumar tua casa? Como é que tu vai arrumar tua quadra, teu bairro, né? Então nós temos que agilizar algumas coisas, primeiro da condição dos povos guaranis aqui em São Miguel, tá? Porque eles estão na casa de passagem ali, aquela casa está insalubre para eles, tá? Falando para a comunidade também, porque essa é uma demanda que também é compartilhada com a prefeitura, tá? E nós estamos trabalhando já, estou articulado com a prefeitura, nós vamos mudar isso quando em breve. Mas tem essa questão aqui também, aqui nós temos o governo desse prédio, né? Tem a questão da própria gestão ambiental do lugar, porque tem as fontes missioneiras que estão aqui perto, né? E tem um problema muito sério com a questão da arqueologia, é que uma vez que uma coisa esteja revelada, ela tem que ser preservada.
E preservar custa tempo, custa dinheiro, e nem sempre as pessoas têm condição, né? O IPHAN mesmo a parte da arqueologia dentro do IPHAN é menor, né? Tem poucos arqueólogos e é um órgão de arquitetos, né? E ao mesmo tempo, as demandas do IPHAN sempre estão atualizadas, né? A gente é um time de futsal que está jogando o campeonato de 11, então, e os outros times têm reserva, né? Então, para nós, tem essas demandas que são de gestão, né? Muitas das pessoas também, essa coisa da construção que tu falasse, né? Isso na arquitetura é chamado de anastilose, né? A reconstituição das coisas, mais ou menos como eram. E as pessoas não sabem, até mesmo pessoas de São Miguel não sabem, vou falar uma novidade para vocês, que as pessoas que gestam isso daí são especialistas. Quando cresce uma folhinha no meio das pedras, alguém tem que ir lá e tirar. Se uma pedra cai, a argamassa que tem que ser feita é uma argamassa de 300 anos, é um conhecimento de 300 anos, 400 anos. Tá? Então, isso nós temos especialistas profissionais para isso, mas eles estão se aposentando. Então, todo dia tem alguém para que a grama esteja cortada, para que não tenha planta crescendo no meio das ruínas, para que tenha as coisas em pé, tem que podar o camboatá, tem que podar a timbaúva. Então, todas essas coisas, todo dia tem alguém fazendo. E tem que ser feito todo dia. E nós estamos recolhendo, nosso pessoal está reduzindo. Agora, semana passada, um desses especialistas se aposentou. No final do ano, mais um nós vamos perder. A preocupação passa pela limitação financeira, porque são projetos que necessitariam de uma disponibilidade de recurso bastante grande para o nosso cotidiano, né? Porque para manter, já você sabe que é um sacrifício imenso. Imagina você pensar um dia em colocar pedra sobre pedra. Se isso pudesse acontecer, a reconstituição possível, não é, dos prédios dos nossos sítios, você seria favorável a isso? Se a gente tiver como mantê-los. Não adianta a gente construir, abrir um patrimônio e não preservar ele, porque daí ele vai continuar se deteriorando. Porque inclusive aqui em São João Batista, eu pelo menos ouvi relatos que tem bastante coisas debaixo da terra, né? E bem preservado debaixo da terra, mas que não se traz à luz por uma questão de dificuldades, né? Então, pelo menos ali ele, de certa forma, ele está se mantendo, né? Mas o interessante é justamente a terra preserva, a terra preserva, mas é importante saber os lugares. Talvez o interessante, que é uma proposta que ainda vai ser debatida, vai ter mais um ciclo de debates dentro do IPHAN, para a gente estabelecer alguns protocolos, né, com relação a esse patrimônio que ainda está por descobrir, mas uma ideia que é preliminar, que não é definitiva e que pode mudar, mas que eu acho que é uma ideia positiva, seria revelar esses lugares, escalar esses lugares com a ajuda da comunidade, porque eu acho que tem bastante gente que quer conhecer, que quer fazer parte dessa história. A arqueologia é um estado de espírito, muitas vezes. Tá? Esses artífices, sabendo, são mais arqueólogos do que eu na prática, isso tem que ser dito. Tá? Eu vou aprender muito com eles, por isso que estou muito feliz de estar aqui, são mentores. Né? Mas abrir esses lugares, revelar esses lugares, e uma vez daí, dependendo da propriedade ou não, revestir, fechar de novo, e deixar para, no momento futuro, a gente poder retornar lá. Talvez os nossos filhos, os nossos netos possam voltar e abrir esses lugares com mais qualidade de trabalho, com mais condição financeira, com mais reconhecimento, não só da comunidade local, mas a nível estadual e, por que não, federal, porque aqui é um patrimônio da humanidade. Tá? São Miguel das Missões está no mesmo nível das pirâmides do Egito, do Partenon na Grécia. Tá? Então, tem todas essas questões que caminham juntas e que a gente pode pensar isso no futuro. Felipe, você falou em uma coisa que eu também tenho entendido dessa maneira. Aconteceu o genocídio envolvendo comunidades do tipo, não é? Agora eu fico sabendo que também aconteceu essa outra, a gente é bastante ignorante no assunto, em outro estado, não é? Então, a gente arrasta essa situação da terra sem mares. E também a gente imagina, e os populares, os locais dizem assim, como poderia ser tão bom e as pessoas trabalhariam cantando, carregando pedras tão imensas, não é? E às vezes, como digo assim, se constrói
narrativas, tu desenvolve histórias, não é? E aquilo acaba sendo tomado como, às vezes, como verdade única e acaba sufocando outras arestas, né, que ficam ao largo, ficam aí. Não é? E cita um outro exemplo de uma batalha que teria acontecido, acho que no Rio Uruguai, onde teria morrido 600, não sei se lá os paulistas, né? Não, Bororé? Isso. E eu também questiono assim, puxa, mas o pessoal era um bom de flecha, porque se morreu 600, uns 3.000 sendo feridos. Então é difícil de imaginar, mas há às vezes essa situação. E há aquelas que, agora há pouco eu conversava com o colega aqui do Felipe, aqui, o Jorge Lima, e a gente falando na questão dos invisíveis, que o José Roberto de Oliveira menciona, Felipe, que eles estão entre nós, né? Aqueles que são os remanescentes, os cruzamentos, né? Que estão aí. E que há muita invisibilidade ainda dentro da comunidade. Então, não só na questão do patrimônio físico, histórico, né, Felipe? Como tu sugeriu, e eu achei muito bonita a proposta, da gente poder trazer à luz o que se pudesse de vestígio, né? E depois se pacificar do jeito que pudesse. Mas também temos a questão desse outro patrimônio, que é o patrimônio humano, não é? Que hoje hidrata as comunidades e que são cheios de ansiedades. E também eu confesso aqui que eu ouvi do Felipe a vontade dele, e ele vai aqui possivelmente confirmar, de aproximar o IFAM do nosso povo. Porque nós temos gente que vai morrer e não entrou dentro do sítio, e que tem bastante gente, né? Ou vem muito pouco. E isso aqui é uma propriedade da sociedade, da comunidade, não é? Então, e você me disse, Sartori, isso é importante, a sociedade tem que participar. Queremos que o povo venha conversar com nós, venha dizer o que pensa sobre o patrimônio, não é? Então, esse convite hoje ele está mais tangível, pelo que eu entendi, deste aqui do meu lado. Eu já estou com uma escola marcada para a Semana Missioneira nas escolas, né? Eu tenho trânsito nas escolas, já dei aula em escola, minha mãe é professora, né? Foi 20 anos diretora de escola e alfabetizadora, tanto que o meu nome é Felipe, tudo com I, né? Por uma questão fonética, que ninguém fala Felipe, né? E daí, nesse sentido, assim, eu não entendo da arqueologia, eu não entendo patrimônio sem um contato direto com as comunidades que estão envolvidas nele. E é muito louco, assim, porque a gente vem da academia achando que essas pessoas dos locais têm o conhecimento, mas quando tu chega nos lugares, tu vê que, na verdade, as pessoas elas estão sedentas por esse conhecimento. Elas têm alguma noção de que elas pertencem àquilo, porque aquilo é dito de outras formas. Mas elas não têm a apropriação desse conhecimento e a convicção de que elas são capazes de agir para preservar também e de agir para promover, né? A gente tem alguns exemplos, mas a gente sempre olha para esses exemplos como pessoas ideais, né? E na verdade não. Qualquer um pode fazer parte dessas etapas, mas como tu falasse bem, a coisa da ignorância, a ignorância ela é um problema só quando tu assume ela como parte da tua personalidade. Se tu acha que ser ignorante é bonito, beleza. Agora, se tu sabe da tua ignorância, que ninguém sabe tudo, quanto mais tu sabe, mais ignorante tu fica, mais tu te aprofunda, mais tu tende a saber. Quando a gente sabe do TAP, tu vai pro Guairá. E esse é o sentido. Quando tu sabe que teve uma São Miguel antes, quantos São Miguéis teve? Uma pergunta gera outra. E aí, quando a gente consegue trazer as pessoas comuns, não vou dizer comuns, né, porque comum todo mundo é, mas que tem um pensamento que não está nesse nível ainda, que não tem essa concepção, quando tu consegue trazer isso para eles, tu vê que abre uma porteira assim, que não tem como, aquilo que vai. E as pessoas, se elas não gostarem, pelo menos elas vão respeitar. Muito bem, agradecer aí o apoio da marcenaria Daniel, lá em Mato Queimado, e a loja do Gaúcho em Santo Ângelo, aí todas as empresas que prestigiam Liberdade Jornal aqui, que possibilita a gente fazer esses trabalhos, não é, que traz riqueza para a nossa comunidade. O Felipe também, qualquer coisa, tu me alerta quanto ao tempo, Felipe, não é? E a gente vai conversando aqui. Felipe, assim, para o IFAM, a questão do número de pessoas,
vou dizer grosso modo, de visitantes que adentram nosso sítio arqueológico, nossos sítios, ele é um elemento importante. Vamos dizer, se entra de 5 mil por ano, ou entre 50 mil, ou... Tu está me perguntando a quantidade? Não, eu quero saber se o teu olho também tem que se voltar para isso. Nós temos poucos visitantes, nós estamos satisfeitos com o que temos. Se o IFAM também tem esse olhar, ou ele se atém mais a esse outro trabalho dele? Não, isso é uma informação. O problema que tem relevância, é uma informação bem sociológica, nesse sentido, né, de querer saber a origem e a quantidade de pessoas, né. A questão é que a gente não tem isso muito sistematizado, mas com certeza, sim, o que eu posso te dizer é que São Miguel é um lugar à parte. Eu trabalhava com pré-história antes, né, e a pré-história realmente não tem a mesma atenção que o pessoal costuma dar, o público costuma dar para as missões. Então aqui o público a nível de arqueologia, eu acho que é o maior público do Rio Grande do Sul, mas eu estou falando isso no achismo, tá, gente? Eu não tenho certeza. É pelas minhas observações mesmo, assim, pessoais. Eu quero focar melhor a minha pergunta. Assim, Felipe, se entra 5 ou se entra 50 mil no sítio, isso preocuparia de alguma forma ao IFAM? Tem o limite de pessoas que pode estar no sítio ao mesmo tempo, né? Até porque é uma questão da gestão, porque, né, existe, assim como o turista, tem turista bom e mal, como tem profissional bom e mal, como tem gente boa e má. E aí tem turista que chega, tipo, isso aqui não tem uma placa dizendo que eu não posso subir na parede, sendo que é evidente que a parede tem 4 metros, tu vai cair, pode te machucar ou derrubar uma pedra lá de cima, né? Então tem pessoas que elas tendem a atritar um pouco essa relação para provocar qualquer coisa, né? Então, tem algumas normas de boa conduta, né? Como em qualquer lugar. Você entrando na casa do outro, tem norma de conduta, né? Você não vai subir em cima da geladeira da pessoa, né? Uma outra pergunta, uma outra colocação. A questão do meio ambiente, puxando para o paralelo um pouquinho, Felipe, a gente tem escrito que se ensina muito às crianças da escola. Eu ouvi você já segunda vez, Sartori, eu também vou até a escola. E a gente arrasta essa crença de que, em fazendo a cabeça da criança, ele vai se tornar um adulto mais consciente, né? E no entanto, o que acontece na questão ambiental, por exemplo? Parece que a pessoa chega lá numa altura e, às vezes, mesmo sabendo, ele é atropelado pela situação e ele se lança a ser que nem um adulto. Então eu pergunto para ti, além da criança, que é muito importante, é o melhor momento para se plantar alguma coisa, não é? Oficinas sobre o sítio aos adultos, não é? Não é uma coisa também a ser pensado, não é? Se identificar o que dificulta o abraço melhor da população aos sítios arqueológicos, não é? Eu acho que é uma carência grande, não é? E isso está posto na comunidade, né? Então nós temos riquezas, não é? E você mesmo mencionou, não é, que se nota, se ouve que parte da sociedade às vezes não se sente, ainda não foi devidamente abraçada, não é? Então essa discussão também tem que ir para o adulto. Sim. Não é? Sim. Um ponto de vista aí. E não só ir para o adulto, mas também identificar, não é? O que constrange, o que inibe isso já não está acontecendo. Eu poderia citar aqui dificuldades, eu tenho uma empresa aqui, anos aqui, eu tenho dificuldades enormes, eu tenho outro tipo de dificuldade, tem muita coisa que tu não pode falar, são questões sociais, e eu estou dentro desse contexto, não é? E nós precisamos dialogar. Esse convite teu é muito importante, não só do diretor do IFAM de ir até a escola, não só da escola trazer o aluno até o sítio, não é? Mas permitir que aqueles que já têm mais idade discutam e vejam o resultado nas políticas públicas, né? Porque às vezes há mazela nas políticas públicas, não é? Porque que a comunidade não se sente mais abraçada. Aí eu posso ir para a questão do turismo, Felipe. Uhum. Eu estou fazendo relatos aqui, nós entrevistando o Felipe aqui, Pompeu,
não é? Mas eu mesmo tenho escrito que às vezes tu vê navegar políticos de lado ao outro, e turismo, e turismo, e turismo, e às vezes na comunidade a gente tem 20, 30 famílias que usufruem um pouquinho do turismo, ele nem sobrevive do turismo. Não é? Então precisamos trazer também para o adulto a discussão das obrigações e da posse dos nossos patrimônios. A questão dos adultos é um pouco mais complicada que das crianças, né? Porque geralmente, assim, o pessoal que está, são os jovens adultos, por assim dizer, aquele pessoal que está na faixa ali, que está entrando na faculdade, até o início da maturidade já, 50 anos ali, esse pessoal está muito envolvido com o dia a dia, né? Porque assim, essa questão do turismo, do patrimônio, da cultura, ela acaba ficando meio paralela às demandas do dia a dia das pessoas, né? Então essa faixa, eu entendo, tá? Isso também é uma anedota minha, tá, gente? Não estou colocando nada que está marcado, definido no papel, tá? É uma impressão que eu tenho. Que na verdade o pessoal mais sensível é o da terceira idade. Porque o pessoal da terceira idade já conquistou sua vida, já está com o seu capital, já está com o seu patrimônio pessoal instituído e muitas vezes com as suas próprias heranças já divididas, mas elas percebem que aquilo que elas construíram pode se desfazer na divisão de herança e o nome dessa pessoa se perder. Então tem muitas pessoas da terceira idade que se identificam com a causa missioneira e que se identificam com a questão da propagação, que eu tinha falado antes, né? Então elas querem às vezes. Até muita gente que põe a mão na consciência, assim, do tipo, cara, olha só, eu sempre tive contato com isso, mas nunca dei bola. Agora que eu tenho tempo, eu vou dar bola para isso, eu vou ajudar a preservar, eu vou ajudar a propagar esse conhecimento e essa versão do patrimônio para que o meu neto, para que o meu filho pegue e olhe para mim e fale, olha, o meu pai, o meu avô protegeu o patrimônio e por isso eu posso me dizer missioneiro. Por isso o meu filho pode se dizer missioneiro, a minha mulher, né? Eu acho que é mais ou menos por aí esse pessoal, mas com certeza essa faixa que tiver disponível, é um discurso diferente do que para criança, né? Tem que ser colocado de uma forma diferente, mas os argumentos são mais ou menos o mesmo, né? No sentido de que todos fazem parte do patrimônio e mesmo a pessoa que está no dia a dia, no cotidiano, é aquela coisa, pode não entender, pode não aceitar, mas precisa respeitar, porque é de outras pessoas, e às vezes é o teu vizinho. Felipe, nós temos aqui, por exemplo, essa outra vertente, além desse foco que é a questão jesuítica guarani, não é? Todo esse legado e o nosso interesse, a nossa visualização nessa direção, que é o chamado gauchismo, né? E às vezes a gente tem trocado opinião, ouvido lideranças políticas, comerciantes, aquilo, e a esperança é que se encontre, quem sabe, um caminho para que a nossa comunidade possa, vamos dizer assim, a fazer um uso comercial mais próximo, mais tranquilo, no espaço aqui na frente, não é? Essas manifestações, às vezes, que são da comunidade, que às vezes não tem um foco claro, estrito, assim com a questão jesuítica guarani, mas são formas de tornar mais tangível, aproximar o povo do sítio arqueológico, sempre você mais específico. Eu posso estar dizendo bobagem, não é? Mas por que não criar eventos aqui num espaço que é no outro lado aqui do prédio, né? Vamos dizer, eventos populares, que poderiam ser limitados, não é? Mas que tornam mais próximo, porque não se pensar numa maneira de desenvolver uma atividade comercial que traga uma renda mais próximo a esses espaços abertos ainda, não é? Então, no meu ponto de vista aqui, eu acho que, assim como a gente vê, por exemplo, o medianeiro do santuário, né? No Padre Arroz, aqui em São Leopoldo, aquilo é cercado de comércio e o comércio alimenta o turismo, anima o povo, sustenta e dá condições de sustentar os patrimônios da sociedade, não é? Eu acho que, no meu ponto de vista, nós poderíamos evoluir, vindo o Felipe Pompeu para cá, não é? Que ele considere de pensar se a gente não pode trazer ainda mais para perto, não é? Esse povo aqui,
E os vizinhos, por que não? Eu sempre digo, quando vou nas outras comunidades, vocês são herdeiros da história missioneira. Vou em Mato Queimado, né? Digo, vocês têm que ter um espaço de Mato Queimado dentro do IFAM nosso, dentro da Secretaria do Turismo, o Caibaté também, o Vitoriano também, aquilo é de vocês. Ali precisa ter uns púlpitos da comunidade de vocês, tem que haver essa interação, essa integração, não é, no meu ponto de vista. E isso facilitaria, daria condições e ânimo para que o povo, não é, fortalecesse mais a si e ao que é dele, que é o nosso patrimônio. Eu penso assim que para fora de São Miguel, né? Vamos pensar para fora de São Miguel então, né? Tá falando da influência que a redução aqui tem, né? Para fora. Porque o pessoal, por exemplo, que não tem ruínas evidentes, por assim dizer, como São Miguel, que estão preservadas, mas que tem alguma coisa. Porque assim, ó, pensem comigo, tá? São Miguel tinha 7 mil habitantes, eu acho, no ápice, tá? Agora é capaz de ter um pouco mais. Mas centralizados aqui, que era uma cidade, tá? E aí tu tinha São João, tu tinha São Lourenço, tá? Que estava com essas distâncias mais ou menos equivalentes entre uma e outra. Entre essas reduções, cidades propriamente ditas, existiam instâncias. Hoje existem municípios onde existiam essas instâncias. E eles também fazem parte dessa história, no sentido de que eles são as veias que conectam as artérias entre cada uma dessas ruínas que restaram, né? Então há outras ruínas que garantem a identidade missioneira nesses outros municípios, né? Para saber os municípios da AMM também, da Associação dos Municípios Missioneiros, né? Eles não estão nessa associação à toa. Eu imagino que tem um caráter histórico que embasa a presença deles dentro da associação. Então, e mesmo que não haja assim alguma coisa, é passível de descoberta se a gente correr atrás da bibliografia, correr atrás, fazer esse rebusque aí nas comunidades. Ó, tem um alicerce que parece alguma coisa que eu li em São Miguel, né? Vai ver uma instância, né? A gente tem muito pouca instância delimitada para Rio Grande do Sul. Eu acho que a única que a gente sabe com certeza absoluta onde está, que tem estudo arqueológico, é lá no Diacaju, lá em Uruguaiana. E aqui no coração mesmo do que é no estado brasileiro, né? Porque Diacaju faz parte também, né, do antigo grande país missioneiro, procurar talvez essas evidências, apontar e dizer, para bater no peito aqui, mas aqui também tem. Sim, além Felipe, do abraço geográfico, por exemplo, de um Caibaté, no Vitória das Missões, que eu acho que todos têm vestígio, ou você não tem, já teve? É só você buscar, já teve, né? Como digo assim, a presença dessas comunidades, não é, a aproximação deles, o convite para se aproximarem mais, não é, do que é deles, no ponto de vista que eles se julgam missioneiros, eles estão dentro de uma limitação geográfica missioneira, municípios que nasceram, município até mais antigo, que também, que nem o Caibaté, tem o Caró ali, né? Isso. E então havia uma interação, uma integração melhor, não é, desses povos. Mas uma última curiosidade para mim, certo? Certa feita teve aqui visitando São Miguel das Missões, acho que uma diretora do IFAM lá do Rio de Janeiro. E daí eu comentei com ela que além do Rio Ijuí, nós temos várias comunidades, Felipe, tu sabe tanto melhor que eu, não é? Que são as etnias diferentes, né? E da possibilidade de se pensar, de também se capitalizar nas nossas missões, criando um elo mais forte entre esse conjunto de nações, entre aspas, poloneses, italianos, alemães, russos aí do outro lado, que é uma característica também toda especial, não é? Com a questão da missioneira, não é? Então são patrimônios, não é um patrimônio, vamos dizer assim, dentro desse foco aqui jesuítico, mas é um patrimônio, né? Permite uma diferenciação, né, daquele povo. E hoje em dia, sem interligar forças, também é fundamental nesse sentido. Então, além dessa ligação com além do rio, com comunidades desse tipo, aglomerados desse tipo, não é de se também pensar em trazer para mais próximo, sem o medo que, como aconteceu no tempo passado, aí, de às vezes a gente via visitantes tomarem banho de chuva no meio do sítio ali, sem ter autorização, pessoas, né, de adentrar ali a área aberta do sítio que fosse para tentar se abrigar debaixo de um prédio. Então,
mas estamos evoluindo, e evoluímos muito, Felipe. E acreditamos que vamos evoluir muito mais, e isso vai tornar o que tu traz aí como proposta, não é, possivelmente dias melhores para São Miguel e para toda a região. Como é que eu vou te responder isso assim? Eu estou chegando agora, né? Sim, meu amigo. Então estou me atualizando a respeito de algumas coisas e, enfim, essa é uma daquelas coisas que eu te falei da gente fazer a gestão primeiro, de fazer a cama aqui em casa. Né? Na verdade, Felipe, não te assuste, porque a gente sempre traz leituras, pontos de vista, né? Então todo o trabalho de liberdade é assim, a gente traz pontos de vista, leituras, dialoga, ouve. Claro, tu está chegando agora e é a segunda vez que eu converso contigo e a gente vai conversar bastante, né? Então é fundamental, claro, para haver esse dentro dos focos que a sociedade vai trazendo e vai se traçando o trabalho, né? Vai desenvolvendo o trabalho. Mas estamos seguramente em boas mãos de São Miguel das Missões. Felipe Pompeu, o homem que nos traça a Terra Vermelha, não é? No Liberdade do Jornal aí. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado a todos, gente. Amanhã eu vou fazer mais uma fala na Rádio Piratininha às 9h. Estejam todos convidados. Muito obrigado. Isso aí, homem. Valeu. Acho que eu consegui